Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Segurança em Foco aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, também com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com, excepcionalmente nesta sexta-feira apresentado por mim, o jornalista Odilon Rios, aqui nos estúdios da TV Mar. E essa semana nós vamos falar sobre crimes contra homossexuais em Alagoas, no Brasil e no mundo. Trouxemos para o estúdio os nossos personagens semanais, aqui com participação cativa no programa, o doutor Leonardo de Moraes, advogado criminalista, e o historiador Geraldo Magela. E nós começamos exatamente com o nosso advogado, o doutor Leonardo de Moraes, do porquê Alagoas não conseguir se libertar dessa situação de ser o estado com maior índice de assassinatos, ou estar sempre na lista dos estados onde mais se mata homossexuais no país. Qual é o problema? A gente tem existe algo especial em relação à comunidade LGBT para que ela ou se predisponha ao crime, ou a homofobia seja tão ostensiva, o ódio seja tão ostensivo a ponto de gerar esse tipo de situação? Boa tarde a todos. Na verdade, o ser humano é um ser preconceituoso, né? O Brasil também é composto por pessoas que são muito mais preconceituosas. E o Nordeste, em especial, tem um preconceito ainda muito maior. Não se sabe, o certo se seria, porque o nordestino é entendido como aquele forte, né? Aquele rapaz que é como cabra macho, aquela questão da Paraíba, masculino, mulher macho, sim senhor, a mulher também, que é aguerrida, né? De forma que os costumes aqui no Nordeste eles se confundem muito mais com o preconceito. Os costumes são importantes, né? Porque eles demonstram a tradição de um povo, aquilo que se faz de forma rotineira em uma certa região. Mas o preconceito não pode ser confundido com o costume. O fato de haver ofensas a alguém, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista moral, a uma pessoa, pelo simples fato de ser gay, lésbica, bissexual ou simpatizante, é algo que não se pode admitir. Eu estudei alguns pontos e observei o que a criminologia falava em relação a qual o motivo de haver os crimes homofóbicos. Sinceramente, não há um motivo específico, mas sim motivos multissetoriais, ou um leque de motivos. Mas o principal é o aspecto cultural e o próprio preconceito que está ligado ao próprio brasileiro, em especial nordestino e em especial ainda mais o alagoano. Não existe um motivo específico para isso, mas hoje é algo que é inadmitido. Como é que você pode imaginar que alguém ofende alguém ou mata alguma pessoa pelo simples fato de ser, por exemplo, homossexual? Os crimes homofóbicos têm essa natureza. São crimes em que o motivo que leva alguém a praticar um ato de violência física ou moral não se dá por motivos extras, como discussões, provocações, mas sim pelo simples fato de alguém pertencer a um sexo ou uma opção que não é igual àquela que você aceita. Não há essa questão de homem nasceu para homem, para mulher, mulher nasceu para homem. Todos têm a liberdade de escolher aquilo que querem para si. Logicamente, existe um padrão, né, que foi criado há muito tempo, mas as pessoas têm a liberdade de obedecer esse padrão ou não. A pessoa pode gostar de pessoas do mesmo sexo, ou pode gostar das duas de uma vez só, não tem nenhum problema. Eu sou heterossexual, respeito a quem é homossexual. Isso é a liberdade, isso é a democracia. Então, é inadmissível que alguém mate alguém pelo simples fato de pertencer a um sexo oposto. Eu fui observar hoje pela manhã e percebi que o Brasil é o país país responsável pelo maior número de mortes por questões homofóbicas. O Brasil é o campeão mundial por matar alguém por questão de homofobia. Você matar alguém pelo simples fato de ser pertencente a um gosto diferente do seu, por gostar de pessoa do mesmo sexo, ou os dois de uma vez só, ou até outros gostos sexuais, ou com animais e assim por diante, isso é um absurdo. Isso é um fato completamente reprovável que a própria lei penal já pune. Há discussões hoje que dizem que deveria o homicídio trazer mais uma qualificadora, e para quem não sabe o que é uma qualificadora, é que o limite abstrato da pena, ela vai passar a ter um patamar maior. Em vez do homicídio ter uma pena que vai de 6 a 20, ele vai começar com a pena de 12, indo até 30 anos. Então, se estuda a possibilidade de se criar mais uma qualificadora, que seria a própria homofobia. Matar alguém pelo simples fato de ser homofóbico seria um homicídio qualificado.
Logicamente que do ponto de vista da lei penal isso é desnecessário, porque a lei já oferece essa proteção quando traz, por exemplo, o motivo torpe como uma qualificadora. No caso, Magela, essa semana a gente viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos, daquele rapaz branco, enfim, que invadiu aquela igreja e matou, se eu não me engano, 9 pessoas de cor negra. Lá nos Estados Unidos pega-se muito pesado essa questão racial, até pelas diferenças entre o norte e o sul americano, a herança da escravidão, a disputa pelas raças, enfim, isso é muito ostensivo. Mas no Brasil não existe, quando você leva para a questão homossexual, e esse dado que o doutor Leonardo trouxe aqui é muito relevante, de que o Brasil lidera os crimes homofóbicos, não há algo, historicamente falando, que possa tentar, ou pelo menos justificar, ou pelo menos tentar se discutir para que exista uma constatação tão perversa de que o Brasil lidera esses homicídios, essa matança contra homossexuais. Você identifica algo que poderia tentar associar a criminalidade contra os homossexuais à história brasileira ou à história alagoana, por exemplo? Identificar basicamente um fator é complicado, mas a intolerância ao outro e, sobretudo, aos homossexuais... Poderia ser um pouco dessa explicação. Essa, para mim, é a base fundamental dessa crescente violência contra os homossexuais, assim como intolerância contra as mulheres. Tanto é que as mulheres, Alagoas, também desponta nesse ranking da violência setorizada, quando se trata de jovens, de negros, de mulheres, de homossexuais. Alagoas sempre está disputando os primeiros lugares nessa estatística macabra. É uma posição humilhante para os alagoanos, mas ela é real, ela é um fato. Nós não podemos nos esconder diante dessa realidade. Nós podemos trabalhar para tentar reduzir a violência nessas áreas e, sobretudo, pressionar o poder público para que as políticas afirmativas da questão do LGBT, de gênero, a questão feminina, a questão da proteção à criança e ao adolescente, todas essas políticas em áreas sensíveis e importantes da nossa sociedade e também do Brasil, não é só da nossa, mas da nossa, no caso particular que nós estamos tratando, o Estado se responsabilize pelas políticas públicas. Mas o Estado que nós conhecemos em Alagoas, ele ele está de costas para as políticas públicas. Não o Estado, essa figura do funcionário público, da estrutura organizacional, ela cada vez mais ela reduz. Ela iniciou a quebradeira no governo Suruagi, demissões do PDV, daí em diante o Estado não foi mais recomposto. E nas áreas da educação, da saúde e da segurança pública foram as áreas mais atingidas. E são as áreas mais vulneráveis e as áreas mais importantes para reverter esses índices de violência. Então, essa situação que nós estamos vivendo de completo abandono das políticas públicas, focada na questão da defesa da infância, da adolescência, da proteção das crianças, no combate à violência contra as mulheres e contra os homossexuais, nós estamos distante de esboçar uma política mínima que seja. O que estava sendo esboçado foi interrompido a partir de janeiro. Nada dessa área está funcionando no estado de Alagoas nos últimos 6 meses. Eu participei, como superintendente de Direitos Humanos da Secretaria da Mulher, de um grupo de trabalho, ou seja, tem a nomenclatura de GT, Grupo de Trabalho, LGBT, na segurança pública. Na época, o secretário era o coronel Dário César.
Participava o grupo gay, passava uma representante da Polícia Civil, do Bombeiro, o próprio Secretaria de Defesa Social, a PM e o Ministério Público, mas o Ministério Público não mandou representação, o Tribunal de Justiça também não mandou representação durante meses que nós reunimos, e algumas outras entidades da sociedade civil, para discutir exatamente a questão dos crimes homofóbicos e definir claramente o que é que estava... quanto daqueles crimes praticados contra os homossexuais eram efetivamente crimes homofóbicos. Os movimentos sociais não tinham condições de definir, como não tem ainda claramente de definir, nessa quantidade de homossexuais que vem sendo assassinados ao longo dos anos, quantos desses crimes são de motivação homofóbica. E a polícia não tem tempo, não tem trabalho, nem tem qualificação para isso. Então, o representante até da Polícia Civil lá, Wagner, se não me equivoco o nome dele, é um agente da Polícia Civil muito dedicado, foi franco em dizer que não conseguia definir isso, mas que teria que haver uma pesquisa nos inquéritos policiais, nas várias delegacias, onde... para se levantar e a partir da leitura dos inquéritos, definir ou, a partir da definição do próprio inquérito, quantos daqueles crimes, na época foram listados pelo Nildo Correia, que é do GGAL, Correia, né? Presidente do GGAL, do Grupo Gay de Alagoas, eram, se não me equivoco, 21 casos. E eram os casos emblemáticos. Tinham acontecido dezenas de outros casos em outras épocas. Mas o Nildo selecionou esses 21 casos. E nós... Terminou o meu período, eu acabei saindo da superintendência, o grupo foi desativado. Nessa atual gestão, não se fala sequer nisso, nem em nenhuma outra política. Portanto, essa questão é uma questão importante. Os movimentos sociais de proteção aos direitos humanos, de defesa dos direitos humanos e também do segmento do LGBT, eles precisam se voltar concretamente para dentro do Estado, junto ao Ministério Público, para conseguir forçar com que o Estado implante políticas públicas de proteção e de defesa dessas comunidades. Agora, doutor Leonardo, no caso, o Magela falou sobre a questão dos inquéritos. Os inquéritos policiais, eles teriam que mostrar isso, ou pelo menos teria que haver um grupo para levantar esses inquéritos. Mas a gente vê que os inquéritos de homicídio em Alagoas, e o senhor é advogado criminalista, percebe isso também, alguns inquéritos são incompletos, eles não conseguem fornecer tantas informações assim para que se faça um levantamento, como essa ideia que o Magela pensou. Qual é a saída para isso? O inquérito ser completo, ótimo, mas ser completo de que forma com a estrutura de segurança pública que nós temos? Um primeiro caminho para você fazer uma investigação bem feita é você criar delegacias especializadas. Aqui em Alagoas há uma delegacia especializada, um grupo de delegacias que são a delegacia de homicídios. Mas na delegacia de homicídios não existe um subgrupo de delegacias cujos crimes seriam homicídio por motivos homofóbicos, né? Não há isso. O caminho, na verdade, é a especialidade. Mas, claro, que a questão da investigação completa, ela passa por uma estrutura que, infelizmente, a Polícia Civil não tem ainda, né? O delegado-geral, que é o Dr. Paulo Cerqueira, clama por isso, não só nessa gestão, como na gestão anterior, e também os delegados gerais de polícia, para que seja feito um fortalecimento da Polícia Civil através de equipamentos, não só com salários, mas por questões estruturais, por questão humana, com preparação, assim como acontece com a Polícia Federal, que também é composta por uma estrutura muito boa, mas por um número pequeno de pessoas que, para quem não sabe, a Polícia Federal aqui em Alagoas é composta por 100 homens, para cobrir o estado inteiro. É menos de um homem por município, né? Então, na verdade, você usa alguns casos como uma forma de você dar uma certa visibilidade, mas logicamente que ele não vai conseguir cumprir a sua função com plenitude, haja visto esse reduzido número de pessoas. Mas passa muito aí por uma questão estrutural. Mas a gente tem que saber o seguinte, a apuração de um crime por motivos homofóbicos é algo importante. Mas a gente tem que saber que os crimes acontecem não é porque a polícia não combate. Os crimes acontecem porque as pessoas são preconceituosas. Quando um crime já aconteceu, a doença já está em vigor. A pessoa já está doente. E é muito mais importante você, ao invés de curar a doença, aplicando a pena, por exemplo, é você evitar com que a doença acabe.
Como isso seria possível? Através de campanhas para que as pessoas não fossem homofóbicas. Cada um tem a sua liberdade para agir da forma como quiser, desde que você não viole o direito de outra pessoa, ou que você não viole a ordem pública, nem viole a lei penal. Então, o interessante é que você faça campanhas. E isso, eu acho que a falha principal é essa ausência de campanhas. E por quê? Eu sempre vejo o seguinte, eu penso como Pontes de Miranda, né? A primeira regra de interpretação, ou a melhor regra para interpretar é a simpatia. Se pode fazer campanhas através da conscientização por um discurso aberto, limpo, mas não um discurso de enfrentamento. Eu acho que é esse ponto que falta, né? Muitas vezes se quer fazer alguma coisa, chamar a atenção por questões impactantes, por atitudes que causam estranheza ou repulsa até daquela pessoa que é a mais liberal de todas, como aconteceu com a parada gay. Aquilo que eles fizeram, né, aquela atitude, claro que aquilo é liberdade de expressão, mas se a liberdade de expressão é passível de responsabilidade, não só responsabilidade por meio de alguém que se sentiu ofendida ou pelo Estado, mas responsabilidade por algumas pessoas que são extremistas. Isso é que é importante. Um discurso bem feito, um discurso feito com a simpatia, com o argumento correto, para que você consiga alcançar não só aquela pessoa que é mais tradicional, mais preconceituosa, e não só aquele que é a pessoa mais liberal do mundo. Então, pensam nisso. A grande falha para que os crimes aconteçam é o próprio ser humano que é preconceituoso. E para evitar o preconceito, só através de campanhas. E eu lembro disso. Se alguma pessoa que acompanha que faça parte de movimentos gays, né, movimento LGBT, que observe isso. Tente convencer as pessoas através do argumento e não por questões impactantes. Magela. Eu acho que as campanhas elas são importantes. Nem sempre o Estado está disposto a isso. Veja que a área do Estado brasileiro destinada a tratar dessa questão é a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que é uma secretaria, parece uma ONG, está lá escondida na esplanada do Ministério, que tem um orçamento pífio que não dá para rodar o Brasil para fazer grandes coisas. Então, existe pro forma, né? Faz de conta. Então, mas é melhor ela fazendo de conta mesmo do que não existir, né? Porque ela existindo, pelo menos dentro do governo, todos esses segmentos têm para onde correr. Tem uma porta para protestar, para bater, para invadir e dizer, olha, nós estamos com os nossos direitos sendo violados e o Estado brasileiro não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, ou pelo menos não luta para efetivar as políticas públicas em todas as áreas. Porque as políticas públicas na educação, na saúde, na cultura, você tem em várias áreas, né, essas políticas públicas não são implementadas, por exemplo, efetivadas, pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que não é nem é um ministério, nem é uma secretaria executiva que possa implantar, porque não tem orçamento, não tem pessoal, etc. Então, essas políticas são implantadas, discutidas lá, nascem no âmbito da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, assim como nas secretarias ou nas coordenações, ou nos órgãos equivalentes nos estados e nos municípios, e são poucos municípios que tem órgãos que cuidam da questão dos direitos humanos e dentro dos direitos humanos uma área específica para cuidar do LGBT, para cuidar dos quilombolas, para cuidar das mulheres, para cuidar das pessoas com deficiências, etc., dos idosos. Então, todas essas áreas de segmentos que são vulneráveis porque são minoritários, porque têm sérias dificuldades ou porque são vítimas, como são os homossexuais no Brasil, vítima da violência, vítima do preconceito, vítima da intolerância. Portanto, o Estado brasileiro, quando se pensa em direitos humanos, sempre se leva para a vala comum, a vala da pior espécie, que é a vala do plantão policial, de que defender os direitos humanos é defender bandido, como se os bandidos não tivessem direitos para serem preservados pelo Estado.
Então, quando inverte essa política, essa discussão, ou essa orientação passa a ser a predominante, e eu acredito que até no meio da sociedade ela é predominante, mas no Estado ela não pode ser, porque o Estado não pode ter o mesmo senso comum ou agir pelo senso comum, porque se for agir pelo senso comum, vira um Estado de assassino, um Estado de bandido, um Estado totalitário que vai fazer justiça com as próprias mãos, passando por cima do ordenamento jurídico. Então, portanto, o que está, nem sempre a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. Essa máxima na defesa dos direitos, na garantia dos direitos e na proteção dos direitos de segmentos, das pessoas de um modo geral, essa ladainha da voz comum, que é a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, no Estado não pode vigorar isso. Então, na hora que você chega na escola, por exemplo, quando as crianças ou um adolescente é agredido numa escola porque é homossexual, ou porque está vestido como homossexual, ou porque parece ser homossexual, quem na escola está preparado para mediar esse conflito? Quem na escola brasileira, privada e pública, no ensino médio ou no ensino fundamental? Quem? Quem souber responder, por favor, que responda. Mas o fato é que o Estado brasileiro não está preparado para isso. E a escola é um espaço público e estatal, a escola pública. Só um complemento aqui ao que o Magela falou. Eu acho que um grande problema é o seguinte: a gente tem que separar a religião do direito. A religião está ligada à sociedade, mas não a aspectos de direito e assim por diante. A gente tem que observar, o Brasil é um país laico, né? Leigo não confessional. O Brasil não possui religião oficial. Ele aceita que as pessoas sejam religiosas, que não tenham religião nenhuma, que seja evangélica, católica, espírita e qualquer outra religião. O problema que eu acho muitas vezes... Ou não tem religião. Ou não tem religião nenhuma, né? É você observar o mundo pela religião. E aí é o problema. Eu sou católico, respeito quem é evangélico, quem não tem religião nenhuma. Mas eu observo que tem de haver uma diferença. Você falar, como diz o próprio Magela, observar o mundo, que é a voz do povo, a voz de Deus, claro que é uma frase importante, né, para dizer que o que importa é o que a maioria pensa, é o que diz a coletividade, é o que fala as pessoas e assim por diante. Mas não se pode observar essas questões de gênero através da própria religião. Eu digo isso como um católico praticante. Eu consigo separar. E na hora que eu não consigo separar, que eu falo alguma coisa preconceituosa, penso comigo para dizer que isso não é certo. Eu não posso observar só o mundo pela voz de Deus. Por que isso acontece? Porque normalmente, pela religião, existe um certo fanatismo. Não por todos, as pessoas são moderadas. Mas há um certo fanatismo em dizer o seguinte, que é impossível a admissão de uma pessoa que seja gay porque Deus criou o homem e criou a mulher. Criou Adão e criou Eva. Isso não existe, não existe. Isso aí, Deus criou o homem, ou criou uma pessoa do sexo masculino e do sexo feminino. Mas uma vez uma mulher ou um homem, você pode optar pelo que você quiser. Se é que há uma opção. Eu não vou discutir aqui porque eu não sou formado em psicologia, nem psiquiatria, nem medicina. Né? Mas eu creio que não haja uma palavra simples opção. Para mim, uma opção é você comprar o pão francês ou o pão crioulo. É ir para a casa da picanha ou ir para outro restaurante. Isso é uma opção. Né? Eu acho que essas questões de gênero, sim, podem ser uma opção. Mas o fato de você ser homossexual pode ser uma predisposição, não sei. Então, você não pode dizer que a pessoa pratica esse comportamento simplesmente por questões de opção. E mesmo que eu fosse, a liberdade dele. É a opção dele, ninguém tem nada a ver com isso. Se por acaso pratica um comportamento que ofende alguma pessoa, aí sim eu posso ser reprovado por isso. Mas se o meu comportamento diz respeito à minha esfera de liberdade, qualquer pessoa que critique isso deve ser combatido. Porque o remédio, como disse Magela há pouco tempo, alguns dias atrás, ou meses atrás, o remédio para a liberdade sempre será mais liberdade. No caso, aí nossa pergunta para os dois, começando com você, Magela. O Leonardo falou sobre a questão de delegacias, enfim. Para você combater a criminalidade contra homossexuais, por si só, a quantidade de delegacias ou um grupo diferente de investigação para esclarecer crimes homofóbicos ou contra homossexuais, enfim, ele já é em si ou contém em si a solução, ou existe uma cadeia de outros eventos que poderiam acompanhar, no caso, a polícia, ou surgir como alternativa para a polícia, já que a própria polícia ela trabalha com a consequência
do que existe, não com a causa do negócio. Como é que seria isso daí? O caminho, não adianta a gente querer inventar a roda porque ela foi inventada. O caminho é a conscientização, é a educação, no sentido da educação, no sentido de você tenha profissionais que sejam capacitados para distinguir uma coisa da outra. Então, na hora que você tem um funcionário do Estado ou da iniciativa privada com capacidade de definir uma coisa e a outra, sobretudo em sala de aula, a palavra do professor, ela é muito importante para o bem e para o mal. Não é à toa que todo mundo, nós A escola três, poderia ser a base desse processo. a escola é sempre a base, a família é o alicerce principal, mas a escola as pessoas são educadas em casa ou são mal educadas porque em casa não dá educação doméstica, educação básica, mas é na escola que as pessoas se formam. Esse é o papel da escola, pública e privada. A escola é a formadora das pessoas. Você se formou numa escola de jornalismo, você se formou, eu me formei na escola da vida. Essa escola da vida, essa é uma força de expressão. Quem foi para os bancos de escola desde a mais tenra idade, você pode olhar que durante todo esse processo da sua vida, você recebeu formações nos vários níveis. E isso dá o conjunto da obra. Ao longo dos anos, isso dá o conjunto da obra. E com o tempo, você passa a ser também um formador, um educador, quando você se dedica à educação nos vários níveis. Então, se essa escola não é preparada para isso, se o Estado nem a iniciativa privada sente necessidade de preparar essa escola, se preparar para preparar a sua clientela, o seu aluno, as consequências nós estamos colhendo agora. Hoje a gente vem colhendo há bastante tempo. O policial que é humilhado na formação dele como policial, que ele é chamado de viado, ele é chamado de gay, de mocinha, de mariquinha, etc. E é comum, foi comum e ainda continua sendo comum na formação do militar brasileiro, nas Forças Armadas e nas polícias. Esse método é reproduzido na prática na rua. Esse método é reproduzido. E desde que você está na escola militar ou na sua escola do ensino médio, no ensino fundamental ou na universidade, onde isso não tenha mediação, ou seja, você tenha políticas, você tenha profissionais para orientar e debater com 30, 40, 50 alunos, nós vamos colher esse fruto rapidinho. A intolerância na questão sexual, a intolerância racial, o racismo no campo de futebol, na arquibancada do carnaval, na avenida, no porre que você tomou, etc., na sua casa, com a sua empregada doméstica, com o seu funcionário no local de trabalho ou com o garçom no bar. A intolerância ela vai se reproduzindo. E chega à crueldade da intolerância religiosa, da intolerância racial e ao homicídio. A intolerância pode ser ensinada? Creio que sim. Ela pode ser desensinada? Eu creio que sim. Eu acho que a intolerância ela é ensinada, entre aspas, pela própria escola da vida. Eu conheço e tenho alguns colegas na universidade, né, aliás, tive alguns colegas, não na faculdade que eu dou aula, mas tive alguns colegas que já foram professores cujas opiniões eram extremamente homofóbicas. Isso acontece... E eram universitários. São professores universitários. Não sei até o ponto que eles falam isso para os alunos, mas já aconteceu sim. E por que isso acontecia? Justamente por aquilo que eu disse, pela visão de vida através do mundo religioso, né? Alguns são chefes religiosos e diziam a mesma coisa. O Deus criou o homem e criou a mulher. Ele não criou um meio termo para isso. Nem criou pessoas que gostassem do mesmo sexo. Basta que você olhe para o seu próprio corpo. Mas eu digo, fulano, essa é uma visão preconceituosa. Mas Deus criou assim. Eu digo assim, mas qual é a prova de que Deus não admite? Não é o livre-arbítrio? Quer dizer, tudo passa no mesmo problema. Porque, na verdade, o problema todinho é a visão preconceituosa. Eu estava observando aqui em alguns estudos que é o seguinte:
O agente público, ele é aquele que não tem vontade, né? E eu sempre falo isso para todos, inclusive aqueles que eu defendo. Quem é agente público não tem vontade própria. A sua vontade e a vontade de uma caqueira é a mesma coisa. Você age de acordo com a vontade da lei. A sua vontade é a lei, porque você, enquanto agente público, você é o próprio Estado agindo. Porque a vontade do Estado se concretiza através de ser o agente público que está agindo. Se você que é agente público, você diz logo em entrevistas de que a pessoa que é gay e a pessoa que é lésbica é uma pessoa que é doente, como alguns propuseram há pouco tempo atrás, e que haveria necessidade de ser feito um procedimento em consultório chamado de cura gay. Quer dizer, se você é agente público e por obrigação tem de respeitar suas próprias leis, porque você é o próprio Estado e você não respeita, você vai pedir o que às pessoas? O que é que você exige? E eu digo isso em relação a 2 deputados que estão agora que pelo menos têm uma coerência, né? Uma coerência de preconceito da posição, que é o Jair Bolsonaro e o Marcos Feliciano. Exato, né? Todas as declarações que esses deputados dão são sempre homofóbicas. E eles violam aquele mais importante em um país que existe, que é a dignidade da pessoa humana, que são declarações feitas sem preconceito. Se você é deputado federal, que você tem a função principal de legislar, de fazer leis federais, o Código Penal, por exemplo, é votado por um legislador federal, por um deputado federal. E a sua opinião é preconceituosa, a pretexto de família tradicional, isso é um absurdo. Deixa eu criar uma ponta em cima do que você está falando, já que você está unindo religião e direito. A pergunta de um telespectador, o Bulhões, ele é estagiário em direito e pergunta para você o seguinte: até que ponto a religião deve influenciar uma pessoa na prática de um crime? Abraços, Bulhões, obrigado pela sua audiência. Não que a religião venha influenciar você a cometer um crime. Eu não digo, o motivo disso não é a religião. Eu digo, é a opinião preconceituosa para que você não observe o mundo somente com os olhos de Deus, né? Eu observo muitas vezes o seguinte, que tão importante quanto a religião, que a religião é algo importante, torna você próximo a Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. É um fator de limitação social gigantesco, né? Muitas pessoas não começam a delinquir porque são pessoas religiosas, mostra o caminho do bem, o caminho da caridade, mas jamais o caminho do preconceito. Muitas das pessoas que são chefes religiosos fazem uma pregação ou discursos completamente preconceituosos. Mas não é porque eles imaginam, a gente vai chegar em você, a gente não esqueceu você não, mas não é porque eles imaginam que o direito, digamos assim, o direito religioso, não sei, alguma coisa mais ligada à tradição, enfim, enxerga a relação homossexual como algo ilegal e, por ser ilegal, não deveria existir? Na verdade, o ilegal é o preconceito, né? De ilegal numa relação homossexual não existe nada. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu uniões... Mas eu falo em relação à questão cultural, porque os seres humanos, eles são diferentes entre si, o que diferencia são as culturas, não é verdade? Mas existe toda a questão do arcabouço religioso e os argumentos religiosos, que é como se fosse, digamos assim, um direito divino, de se enxergar e dizer, olha, existe homem, existe mulher, mas não existem aí o meio termo na história, homossexuais, lésbicas, não existe esse tipo de público. A visão do mundo, do ponto de vista religioso, é uma visão importante. Mas nesse ponto de vista do preconceito, é uma visão determinante para o aumento do preconceito e, por consequência, aumento da violência. É um determinismo. E eu digo isso, na verdade, isso mesmo. Eu digo isso, na verdade, por uma pessoa que é religiosa, porque eu sou católico praticante, juntamente com a minha família, com a minha mãe. Ela pode estar até um pouco chateada comigo por essa visão um pouco mais de liberdade que eu falo aqui. Mas é por isso, eu cumpro meu papel. Eu tenho alunos na faculdade, tenho alunos em cursos preparatórios para concurso, e uma das pontos que eu mais faço é a visão mais humana que a gente deve ter. Se nós somos religiosos, a nossa visão de tolerância, a nossa visão do amor, da caridade, da fraternidade, essa é a nossa visão. Uma visão preconceituosa é uma visão que não pode ser admitida. Uma coisa importante é o quê? Que quem deve explicar questões de homossexualismo, de gênero, pode ser a própria psiquiatria. Eu não posso, como pessoa formada em direito, formada em ciências sociais e assim por diante, ou em matemática, ter uma visão do mundo com base no machismo. Eu creio que o que eu mais prezo pela minha vida é a própria liberdade, uma liberdade sem preconceito. Se você quer expressar os seus preconceitos, assuma as responsabilidades, não só em relação às pessoas que você convive, como também à sua família. Geraldo Magela. Olha, eu acho que são campos completamente diferentes. O campo da religião,
da igreja, das igrejas e das religiões, é um campo muito pessoal. Né? Lembrando que a Inquisição também queimava homossexuais, né? Sim, se fosse hoje, hein? Com a quantidade de padre pedófilo, bispos, etc., seria uma festa, né? Eu acho que essas questões são questões de foro íntimo. O sujeito é religioso, são as opiniões. As manifestações, a partir de conceitos religiosos para condenar atitudes das pessoas, de outras pessoas, e no caso a questão ou seja, através de um movimento social de LGBT ou da conduta individual de determinada pessoa, de determinado cidadão, isso, quando entra essa dose religiosa, extrapola para o que nós chamamos da intolerância de gênero, intolerância religiosa, intolerância social, etc., que acaba na violência. Você acha que a religião ela acaba justificando o assassinato de pessoas homossexuais? Eu não sei se a religião justifica. Eu sei que tem muita gente maluca. Diz que na Bíblia existe que na Bíblia não tem nada disso, né? Que a homossexualidade a Bíblia proibida, é uma peça fantástica, escrita... Mas as pessoas, para basear o próprio argumento, dizem que está escrito lá. Bom, o sujeito encontra argumento em tudo, né? Ele falsifica argumentos, né? E hoje, mais do que nunca, você põe palavra no texto que não existe, né? Você lê uma coisa que não está escrita. As religiões neopentecostais, ou até mesmo a religião católica, que é mais tradicional, ou as outras religiões, os protestantes, espíritas, você acha que eles incentivam o ódio aos homossexuais? Não, como religião, não. Como norma, não. Como norma, não. São condutas pessoais. Na hora que um padre, na hora que um bispo, que um pastor, que um outro autoridade religiosa vai ao púlpito da sua igreja e começa a falar e a pregar determinados atos de violência contra homossexuais, ou contra mulheres, ou contra negros, ou contra ciganos, ou contra pobres de um modo geral, ou contra segmentos sociais, sem terra, sem teto, sindicalista, etc., é uma atitude pessoal. Eu não conheço nenhuma igreja que tenha nos seus fundamentos essas definições. A do Feliciano? A não ser a do Feliciano, que eu não conheço. A do Bolsonaro também tem. Não, Bolsonaro não tem igreja. Bolsonaro é um ideólogo, é um militante da extrema-direita militar. É diferente. Todo contrabando religioso que ele põe na argumentação dele é porque ele é um cara da extrema-direita. Contrabandista religioso, foi bem interessante. Ele é um contrabando. Bem inteligente. Ele é um contrabando. O Feliciano é uma outra coisa. Se juntam porque o mal se junta. Eles não incentivam pela própria prática pessoal deles. Porque isso é um mercado. Porque isso é um mercado. O que é o mercado? O mercado do ódio. Que é o mercado eleitoral e o mercado homofóbico é o mercado do voto, o mercado da economia religiosa, que isso se trata de uma economia. Toda essa ideologia de extrema-direita religiosa e para usar uma expressão que talvez os políticos gostem muito, esse populismo que está sendo praticado no Brasil por esse segmento da direita e da extrema-direita, mais conservadores, sobretudo essa extrema-direita que está aí, ela é uma parte do que eles estão abocanhando, dos votos e da grana. Esses são casos isolados. No geral, o que é que acontece? Eu não sou religioso, eu não tenho nenhuma religião, eu sou ateu. Eu tenho uma admiração, aprendi a ter uma admiração a partir desse novo papado do Francisco, pelas posições dele. São posições fantásticas para um chefe da igreja, que antes de ser um religioso era um chefe de Estado. Eu não vejo o Papa Francisco como um chefe religioso. Eu vejo como um chefe de Estado. O Vaticano é um Estado. Então, quando ele diz, quem sou eu para condenar um homossexual? Está lá as declarações dele. As pessoas começam a falsificar a declaração dele. Cada um vai criando a sua declaração e botando na boca do Papa. Então, o Papa disse isso, não. Vai distorcendo. Porque, como o sujeito é preconceituoso e o chefe religioso
da Igreja Católica definiu isso e é um choque. E para você não se chocar, porque é a questão do dogma também, que aí é uma coisa muito mais complexa, então você começa a tergiversar e a inventar um outro discurso, um outro artifício para manter o seu preconceito, manter a sua intolerância com um argumento mais novo, mais moderno do chefe da igreja. Então, na hora que ele põe sobre um tribunal a responsabilidade, cria um tribunal na igreja para julgar os bispos, os padres, os religiosos que praticaram ou que foram coniventes com a pedofilia, por exemplo, isso é um fato inédito em 2000 e poucos anos de existência da Igreja Católica. Esse é que é o exemplo simbólico. Agora, esse exemplo, numa instituição tão rígida como a Igreja Católica, até chegar em Anadia, por exemplo, até chegar em Pariconha, chegar no Alto Xingu, etc., chegar na base dela, como um conceito, como uma prática, vai demorar. Mas como a mídia é muito mais veloz do que era no passado, isso está chegando com uma rapidez fantástica. Ele fala no Vaticano e nós escutamos aqui na Jatiuca sem nenhum problema online. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento também transformador. Você aguça-se um setor de extrema-direita, raivoso, intolerante, criminoso, com toda essa argumentação da homofobia, da prática violenta. E essa prática violenta ela não é só no sentido de execução do homicídio, mas ela é prática violenta no sentido do preconceito do incentivo à discriminação. E não é só a discriminação contra os homossexuais, não. É a discriminação contra os pobres também, de um modo geral. Mas, Geraldo, então, pessoal, você que tem uma pergunta exatamente para você do Arruda, telespectador. Um abraço, Arruda, obrigado pela audiência. O extremismo de direita ou esquerda é benéfico ou prejudicial? É prejudicial em todos os aspectos, tanto da esquerda como da direita. Todo extremismo é prejudicial, mesmo na sua vida particular, na sua vida familiar. Na hora que você age com seu filho com extremo rigor e você corta o diálogo, ou você sequer estabelece o diálogo, você está sendo um ditador dentro da sua casa e na hora que você exercer uma função pública ou no seu trabalho, você também vai reproduzir essa prática ditatorial. Leonardo, chegamos ao extremo dessa situação de matarmos homossexuais no Brasil? Chegamos ao extremo. Aliás, eu sempre sou meio pessimista em relação ao futuro. Eu acho que não chegamos ao extremo, não. Ainda vai piorar muito. Para chegar ao extremo, falta mais uns 1000 anos, né? Mas vai piorar muito. O que se observa é o seguinte: claro que as discussões acerca de gênero, de homossexualismo, as discussões estão aí à flor da pele. Muitas vezes se diz que a discussão está acontecendo agora para desviar o foco de eventual omissão do governo e assim por diante. Não vejo muito por isso. A discussão é importante, né, para que forme a convicção daquilo que é correto, mas uma visão sem ser preconceituosa. A violência ela vai aumentar. Por que vai aumentar? Eu entendo, né, e eu vou observar isso, vou colocar como exemplo apenas a questão da parada gay, né, que aconteceu em São Paulo há mais ou menos 15 dias atrás. O que foi feito, né, da forma como foi feito, não por todos, eu sei que a maioria foi de forma pacífica, né? O que aconteceu claramente? Em relação a colocar símbolos religiosos na frente de órgãos sexuais, tanto na frente como atrás, né? E depois alguns que apareceram por foto, e aquilo realmente foi comprovado que aquilo realmente aconteceu, de uma pessoa chegar e abrir as pernas e colocar um crucifixo em seu ânus. Quer dizer, é uma forma, outras se amarraram em uma cruz, sem roupa, alegando que é uma simbologia em relação ao seu sofrimento. Isso do ponto de vista social, do ponto de vista da razoabilidade, é algo inadmissível. Por quê? Porque na hora que você cria alguma coisa impactante, você cria discussão. Mas a discussão que vem muito mais com forma de resistência do que de uma aceitação. Por isso que eu falei aquilo no começo. A primeira regra para que você tenha aceitação de algo que é real é através da simpatia. É um discurso através de campanhas educativas mostrando os benefícios de uma aceitação de liberdade e saber que isso decorre apenas de liberdade, não de preconceito. Eu não posso observar o mundo apenas pensando que Deus criou homem e criou uma mulher. Hoje o mundo é outro. Já estamos aí em 2015, são 2015 anos.
né? E a gente pensar no mundo apenas com os olhos de que Deus criou uma mulher, é algo absurdo. Mas, claro, nem 8 nem 80. A gente sabe que isso que eles fizeram corresponde à liberdade de expressão. Por mais que você andar na rua sem roupa, você construiu com um ato obsceno, que é crime. Mas a liberdade de expressão gera responsabilidade. Aquela questão daquele episódio que houve, e vou fazer aqui um parêntese só, pelo Charlie Hebdo, né, que fazia charges contra o profeta Maomé, deu no que deu. Não que eu justifique aquilo que aconteceu, que é uma situação bárbara. Você partir para o extremo e matar pessoas por esse motivo é algo extremamente reprovável. Mas uma coisa não se pode falar, que eles não tinham motivo. O motivo tinha. Essa discussão, ela sempre ela é enorme, enfim, a gente falar dos crimes homofóbicos, a questão homossexual, os assassinatos de homossexuais é uma questão bastante longa, a gente não tem mais tempo no nosso programa e a gente agradece ao Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, Geraldo Magela, historiador, agradecemos você também, telespectador, pela sua audiência em nosso programa e até a próxima semana com mais um Segurança em Foco. Até lá.